A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast, daqui da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabuna. Hoje vamos dar seguimento a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Estamos na lição de número 3, que traz por título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Se prepara aí, porque esse tema está sensacional. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E para ministrar essa aula, nós trouxemos aqui um pastor, pregador, homem de Deus, que vai trazer grandes revelações. Está conosco o pastor Fernando Brito. Seja bem-vindo, pastor. Muito bom dia, a paz do Senhor, pastor Giovanni. Bom dia e a paz do Senhor também para todos os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo. Quero mandar também uma paz do Senhor e um abraço para todos os irmãos da congregação de Santa Clara, da qual eu sou dirigente. E você se prepare, faz aquelas perguntas sobre pregação, ministração, sobre a igreja. O pastor Fernando tem conhecimento e vai tirar todas as suas dúvidas, viu? Pode ficar tranquilo. E já aproveita também, se inscreve no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, vem estar conosco. Manda para o Senhor todo especial também para o nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, presidente daqui da nossa Igreja Assembleia de Deus de Itabuna, assim também como toda diretoria. Esse projeto veio do coração de Deus para com o nosso pastor. Mas, dando introdução, meu pastor, Fernando Brito, me diga aí esse título, o que o senhor pode acrescentar? Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Então, pastor Giovanni, quando nós olhamos para um título como esse, nós percebemos o seguinte, que isso é o cerne de toda a Bíblia, porque Jesus ele deve ser o centro. E como é que a gente leva as pessoas a conhecerem o Cristo de Deus que transmite a salvação ao mundo? Através da pregação, que alguns, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, né? Uns têm por loucura essa pregação, mas nós cremos que é o poder de Deus que salva todo aquele que crê. Então, se tem igreja, tem que ter pregação. Sim. É parte fundamental da igreja, é ter essa pregação, que a pregação não é daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, né? É a pregação do Evangelho. Sim, perfeito. Se prepara aí, viu? Nosso textuário e verdade prática. Fica à vontade, pastor. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. E a verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. O que falar? Então, veja, o próprio Jesus ele deu essa incumbência para a igreja, né, para os apóstolos, quando ele diz em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele está sendo assunto aos céus e antes de ele ser assunto aos céus, então ele dá as últimas instruções ali para os apóstolos e ele diz assim, olha, permaneçam em Jerusalém, aguardando uma promessa, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E quando esse Espírito descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, eles recebem de Cristo ali a autorização, né, que nada mais é que essa autorização para usar esse poder de falar em nome de Jesus. Ou seja, eles recebem a autorização e esses discípulos, esses apóstolos de Cristo, que recebem ali agora naquele momento, eles são os primeiros ouvintes, eles são os primeiros que recebem esse poder, essa autorização. Mas isso perpassa todo o tempo e chega até nós também como discípulos de Cristo para ter autorização para falar como testemunhas de tudo que nós contemplamos na Bíblia sobre Jesus. Vocês entenderam aí? Nós temos autoridade para utilizar o nome de Cristo, nós temos autoridade para pregar o Evangelho de Cristo. Uma observação, é o Evangelho de Cristo, não são as nossas vontades, aquilo que eu acho que é bom, que é importante, é o Evangelho de Cristo. Por gentileza, aproveita a oportunidade aí e abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 11 ao versículo 19, e faça a leitura, tá bom? Mas para que nós possamos adiantar, vamos para a nossa introdução, que queremos aproveitar o máximo possível aqui do nosso pastor, Fernando. Pastor, a introdução. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira
valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. O que é, né, uma igreja bíblica? Então, uma igreja bíblica, conforme nós já lemos aqui na lição, é uma igreja que ela tem uma fidelidade à pregação genuína da Bíblia, na sua integralidade. Então, ela não prega a Bíblia em porções, mas ela sistematiza o ensinamento da Bíblia. Porque a Bíblia ela é integral, ela não é pedaços. Então, ela é ensinada de forma integral, porque esse ensinamento integral é que vai, de fato, trabalhar todas as áreas do ser humano, não somente a parte espiritual, mas a parte de cidadania, a parte de conjugal, a parte de relacionamento com pais e filhos, patrão e funcionário e vice-versa. Então, ela vai trabalhar a integralidade do ser humano. É por isso, né, que nós, né, cristãos, nós pregamos o Evangelho, a Bíblia. Aquilo que está escrito na Bíblia é o motivo da nossa pregação. Nós não pregamos filosofia, da sociologia, não. A nossa pregação é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que gera transformação, libertação, transformação das pessoas. E aqui agora, no primeiro tópico, o comentarista colocou, olha, a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam a Deus. Que Escrituras são essas e que revelação é essa, meu pastor? Então, essas Escrituras, né, que revelam a Deus, porque, veja, Deus, ele, em todo momento, esteve, vamos dizer assim, meio que oculto, né? Ele falava e as pessoas, o máximo que a gente tem de que alguém viu algo mais próximo de Deus foi Moisés, que viu a bondade de Deus. Quando ele disse assim, mostra-me, eu quero te ver. Ele disse assim, olha, fica ali na fenda da rocha, porque eu vou te mostrar a minha bondade. Ou seja, é como se ele visse Deus de costas. Então, Deus deu ali, entre aspas, ali um petisco, né, do que seria ele, entre aspas, dado todo aqui o respeito pelo Senhor. Mas só para parafrasear, para entender melhor. Então, Deus mostra ali uma bondade. Então, Deus ele está em todo o tempo agindo, mas de forma oculta. Ele não se mostra fisicamente para alguém, né? Então, Jesus, quando vem, por exemplo, à Terra, Jesus é a revelação encarnada do Deus que o tempo todo esteve falando com o ser humano, esteve dirigindo todos os acontecimentos históricos e trabalhando em prol do ser humano o tempo todo. Então, essa pregação revela esse Deus que está sentado no trono, que controla todas as coisas e que criou todas as coisas. Tudo aquilo que está no velho, né, vai se cumprir na pessoa de Cristo, né, que é o verbo encarnado, que é o Deus que veio tornou-se homem, para que pudesse assim, todos pudessem ter esse conhecimento da verdade. Porque a verdade, na verdade, é Cristo. Cristo que é a verdade, Cristo que é a palavra, Cristo que é o verbo que se fez carne. Então, no segundo tópico, o comentarista colocou aqui, olha, as Escrituras, testemunho de Cristo. Quando aconteceu isso? As Escrituras, testemunho de Jesus. Então, quando que as Escrituras testemunham de Cristo? Justamente o próprio Cristo disse isso em João 5:39. Ele disse assim, examinai, pois, as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Ou seja, as Escrituras, elas vêm para revelar o próprio Cristo. E, na verdade, as Escrituras é o próprio Cristo, porque o Cristo, conforme João 1, capítulo 1, versículo 1, as Escrituras, quando Cristo está na terra, Cristo é o verbo encarnado, ou seja, ele é a palavra andando em meio aos homens, né, interagindo com os homens, ensinando as boas maneiras para os homens, ensinando um novo estilo de vida, pautado não nas vontades humanas, mas pautado na vontade divina. Porque, como Deus é o criador de todas as coisas, a sua vontade ela deve ser soberana sobre todas as coisas e sobre a vontade humana. Então, Cristo,
Como é que eu recebo esse testemunho sobre Cristo? Através das Escrituras. Porque o Cristo, ele próprio é as Escrituras. Então, quem quiser conhecer Jesus, é fácil. Fácil. É só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. O que Jesus gosta? É fácil de descobrir. Ler a Bíblia. Exatamente. Como Jesus fez, com a sua obra, sua vontade, o que pode, o que não pode, é somente estar lendo a Bíblia. E desde o Velho Testamento, né, aconteceram várias profecias, né, puxando para a pessoa de Cristo, revelando, olha, acerca do Messias. Pois existe aquela expectativa, né, da vinda do Messias. Ninguém sabia que o Messias seria o próprio Cristo, o Filho de Deus, que viria encarnar, e assim está entre nós. Então, quando você quer ter um conhecimento, e é necessário ter esse conhecimento, pastor, sobre Cristo, é preciso ou não precisa ter esse conhecimento acerca de Cristo? O que o senhor acha? Sim, é imprescindível, é extremamente necessário ter esse conhecimento. E aí o próprio Cristo, se nós pegarmos o texto de João 5,39, ele não manda ler a Bíblia. Ele diz, examinai. O exame, um exemplo, eu vou num médico, o médico não olha para mim e diz assim, olha, Fernando, eu olhando para você aqui, você está com problema tal. Ele não faz isso. Ele diz assim, Fernando, o que você está assistindo? Aí eu vou dizer para ele o que é que eu tenho. Ele diz, ó, deita naquela maca. Ele pega uma máquina, um equipamento, alguma coisa de precisão para fazer esse exame. Ou seja, exame é algo minucioso. Exame é algo demorado. Exame precisa ser algo que trabalha as minúcias, os detalhes. Então, quando Cristo diz assim, examinem as Escrituras, ele não está falando de leitura, ele está falando de estudo. Então, ele está falando de estudo. Olha, passem tempo, estudem, vá nas minúcias. Essa palavra aqui, o que significa? Essa palavra é interessante, nunca tinha visto essa palavra. Vou buscar o significado, vou grifar ela, vou buscar o significado no dicionário. Né? Então, assim, é necessário esse estudo da palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos cada vez mais o Cristo de Deus. E aí é interessante, pastor, e por que eu preciso estudar a palavra? Porque, como eu falei agora há pouco, e aí eu até eu estava assistindo a parte da pastora Jane ali, comentando a lição, e ela dizia que a Bíblia é um relacionamento com Deus, e eu vou além, eu complemento aquilo que ela disse. A Bíblia é um livro não só de relacionamento com Deus, mas a Bíblia é um livro de relacionamento em geral. Porque, conforme a pastora disse, a Bíblia é um livro onde eu aprendo a me relacionar com Deus. Ela está certíssima quando ela afirma isso. E eu complemento. A Bíblia é um livro onde eu aprendo a me relacionar com Deus. E quando eu aprendo a me relacionar com Deus, eu me relaciono melhor com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu funcionário, com o meu patrão, com o meu amigo, com o meu colega de escola, de faculdade. Me relaciono melhor com os irmãos da igreja. Eu me relaciono melhor com os meus irmãos biológicos, com a minha mãe, com o meu pai, etc. Então, ou seja, a Bíblia é um livro de relacionamento. A Bíblia, meu irmão, não é um livro místico. A Bíblia é um livro prático de relacionamento, onde Deus, o tempo todo, controlando a história, ele nos ensina a nós aprendermos a nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta. Ou seja, Deus está o tempo todo ensinando a gente a se relacionar interpessoalmente, porque é disso que consiste a palavra, de nos ensinar a nos relacionar com as pessoas aqui na Terra. Isso, pastor, a gente pode até ver a questão dos 10 mandamentos. É dito que nos 10 mandamentos, 4 mandamentos está ligado diretamente o homem com Deus. Sim. Deus com o homem. Sim, o relacionamento cuidado, vertical. O contato diretamente com Deus. E os demais mandamentos são os mandamentos relacionados com a questão com o próximo. Sim. E o próprio Jesus, então, os 10 mandamentos, podia ser dividido, né? 4 mandamentos estão ligados diretamente com Deus e 6 mandamentos diretamente com o relacionamento com o próximo. Aí chega Jesus no novo e diz, olha, quais são os principais mandamentos? O mais importante, amarás a Deus por todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, relacionamento com Deus e relacionamento com o nosso próximo. E Perfeito. Isso tem que ser algo que tem que ser visto nas igrejas, nas nossas vidas. Porque tem pessoas que meu negócio é com Cristo, meu negócio é com Deus. Não quero contato, não quero conversa, não quero relacionamento, não preciso das outras pessoas. O senhor concorda com isso, pastor? Esse pensamento está equivocadíssimo, pastor. Por quê? Por que está equivocado? Porque, na verdade, volto a dizer, a Bíblia não é um livro místico. A Bíblia é um livro prático. Jesus disse, em Mateus 24, 7, ele diz assim, aquele, pois, que escuta as minhas palavras e põe em prática, eu vou assemelhar a ele a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, a tempestade, combateu contra aquela casa e ela resistiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, Jesus compara o homem prudente
como aquele que ouve a palavra, os ensinamentos da Bíblia e coloca em prática. Então, a Bíblia é um livro prático. A Bíblia é um livro prático e eu pratico isso que eu aprendo na Bíblia onde? Nos relacionamentos interpessoais. É aí que eu pratico tudo que eu aprendo. Porque de nada vale eu aprender tudo isso somente para conhecimento próprio, para conhecimento intelectual. Eu preciso colocar esses ensinamentos em prática, para que as pessoas... E aí é interessante, pastor, e os demais irmãos que me ouvem, a Bíblia, na verdade, ela me ensina cidadania. Quando a gente pega os 10 mandamentos e Jesus depois resume os 10 mandamentos em 2, eu percebo que Jesus ele vai muito além de nos ensinar espiritualidade e eternidade. Ele me ensina a como exercer a minha cidadania de forma a glorificar o nome de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E a gente percebe, pastor, com a sua fala aí agora, a gente percebe também que o próprio Jesus Cristo, desse relacionamento, desse contato, é porque o pregador, ele precisa ter uma vida que as pessoas olham e dizem, olha, ele tem autoridade para ensinar. Ele vive aquilo que ele prega. Que se ele prega sobre amor, ele prega tão bonito, sabe todos os versículos sobre amor, mas se na prática dele não demonstra amor, a sua mensagem será rejeitada. Que as pessoas não vão ver na vida do pregador, na vida do mensageiro, aquilo que ele está ensinando, está pregando. E ter esse relacionamento, essa necessidade da prática, ela é fundamental. Até porque no terceiro tópico aqui, primeiro item, terceiro tópico, vai trazer o seguinte, olha, as escrituras confrontam o pecado. Isso aqui agora, deixo somente com o senhor aí, o que o pessoal quer saber. Essas escrituras confrontam o pecado? É necessário confrontar o pecado, aceitar, concordar para não ofender ninguém, porque agora está na moda, né? Não pode falar tudo, porque vai magoar fulano. Tem pessoa até que mandou, tira esse texto da Bíblia, porque vai magoar fulano, machucar alguma pessoa. Ou a Bíblia, ela confronta esse pecado e se faz necessário. O que o senhor pode falar com relação a esse tópico? Então, sabendo que o nosso Deus ele é um Deus santo, né? Conforme ele diz em 1 Pedro 1,15, né? Mas como é santo o vosso Deus, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, quando o ser humano ele comete pecado, e o que é o pecado? O pecado, tem muita gente que fala muita coisa sobre o pecado, e o que de fato é o pecado, trazendo na raiz da palavra. A palavra pecado significa aquilo que deixa de ser a vontade de Deus. Ou seja, tudo que eu faço que não condiz com a vontade de Deus, então torna-se pecado. Né? Ou seja, aquilo que afronta a vontade de Deus, a santidade de Deus, então torna-se pecado. Porque a grande ideia de Deus é justamente que nós, seres humanos, cristãos, servos do Senhor, façam a sua vontade, conforme ele diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é o mundo aqui? O mundo é um sistema social, ou seja, é a sociedade que abriu mão de fazer a vontade de Deus, que se deleitou na promiscuidade, que se deleitou nas coisas que não condiz com os padrões éticos, morais, prescrito ali na palavra de Deus. Então, isso é o mundo, né? Esse sistema social. E aí, o que é que Deus nos chama? Deus chama a todos aqueles que são seus servos e aqueles que são estudantes da Bíblia, a justamente não se conformar com esse estilo de vida que o sistema social impunha, mas buscar conhecimento na palavra, para que esse conhecimento transforme a mentalidade, ou seja, para que essa transformação transforme essa mentalidade e essa mentalidade mude o seu estilo de vida, o seu modo de pensar e o seu estilo de vida. Por quê? Tudo que eu penso é baseado naquilo que eu aprendo. E tudo que eu penso tende a se tornar uma palavra, uma ação, consequentemente, essa ação repetidas vezes vai se tornar um hábito, esse hábito repetidas vezes vai se tornar o que se chama em inglês de lifestyle, né? Ou seja, estilo de vida. Então, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo, né? Ele diz em Romanos 12, 2, ele está dizendo assim, olha, Deus quer moldar o vosso estilo de vida através do ensinamento da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela tem que confrontar o pecado, porque Deus é um Deus santo. Deus ele é santo em essência. A essência de Deus é a santidade. Quando nós pegamos o Salmo de número 88, 14, salvo o engano, a Bíblia diz que justiça e juízo são a base do seu trono, né?
verdade e santidade vão adiante dele. Ou seja, esse Deus, a base do trono dele é justiça e juízo, e ele é um Deus que se pauta pela exigência da santidade. Então, de maneira nenhuma, Deus vai ser complacente com o pecado, e ele nos chama para sermos diferentes em meio a uma geração incrédula, uma geração perversa, uma geração imersa em promiscuidade, uma geração imersa em pecado, em desobediência a Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala para o irmão Timóteo, né? Que nos últimos dias nós teríamos tempos trabalhosos, nos quais homens seriam amantes de si mesmos, desobedientes a pais e mães, queriam confrontar, desacreditar a Bíblia. Dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ou que ela se torna a palavra de Deus, quando, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, santa, pura, né? E que nos ensina o estilo de vida que nós devemos viver. Portanto, a Bíblia ela tem, sim, que confrontar o pecado, que é deixar de fazer a vontade de Deus. O pecado é deixar de fazer a vontade de Deus. Então, a Bíblia, sim, tem que confrontar. A pregação bíblica, ela tem que confrontar o pecado, porque Deus ama o pecador. Na sua fala aí, a gente pôde perceber, pastor, né? De Deus, a preocupação de Deus com relação ao seu povo e a pregação, né? Aí eu me lembrei do seguinte: Deus queria um povo, não pegou um povo pronto, chamou um homem, Abraão, e desse homem vai fazer uma grande nação. E essa nação vai passar pelo deserto, mas não conhecia ainda a vontade de Deus. Deus ainda, dessa forma, era desconhecido. De uma forma geral, era desconhecido. Sabia a questão de Abraão, da história de Abraão, mas eles não tinham vivido aquela experiência toda. Aí chega no deserto, Deus entrega ao povo a sua lei, a sua palavra, para que o povo pudesse observar e ser santo, porque Deus é santo, com sua em toda a essência, em todo momento, Deus é santo na sua essência. Aí chega Jesus agora, no Novo Testamento também, e traz a sua palavra, o Sermão do Monte ali, menino. Quem quiser saber ali, se você ler 5, 6 e 7, você vai aprender coisa com Jesus. Ou seja, Jesus Cristo vai ensinar também a palavra. Então, se eu quero desfrutar das bênçãos de Deus, e todo mundo quer ser abençoado, quer ter a promessa, né? Sim. Mas se eu quero desfrutar da bênção do Senhor, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, eu tenho que viver essa palavra. Perfeito. Eu tenho que cumprir com essa palavra, fazer a vontade da palavra, porque assim eu estou obedecendo a Deus. Porque tem pessoas que querem receber a bênção, mas não querem viver na palavra. Agora vai haver um confronto aí de ideias. Porque a Bíblia Sagrada, né, eu falo muito a questão do comportamento, ela muda o nosso comportamento. Ela diz a minha postura, ela diz que eu tenho que comprar, tem que ser honesto, a honestidade faz parte do cristianismo, né? Eu não posso falar da vida dos outros. E eu sei que crente não gosta de falar da vida dos outros, né? Eu sei que crente não gosta. Quem concorda aí, viu? Eu sei que crente não gosta. Mas, no entanto, é exigido, porque se eu quero adorar a Deus, tem que ser do jeito dele. Eu não posso adorar a Deus do meu jeito, não, pastor. Me diga aí, por gente. Ele analisou, eu tenho que fazer do jeito dele, mas se a vida é minha, eu não posso adorar a Deus do jeito que eu quero, não? Não, de maneira nenhuma. Porque se nós olharmos, por exemplo, quando Davi foi levar a arca, né, buscar a arca que estava com salvo engano, os midianitas, né? Ou melhor, acho que os amalequitas, né? Os amalequitas. A arca estava presa lá com os amalequitas. Davi vai buscar. Só que ele teve até uma intenção boa de buscar a arca, que representava naquela época a presença de Deus. Porém, ele usou a forma errada. Porque a presença de Deus tinha dito que os levitas deviam levar a arca, que representa a presença de Deus, pendurado em 2 varas, né, preso nas argolas da arca. Ou seja, Deus ele então prescreve uma forma correta de carregar a sua presença. Então, logo, Deus ele prescreve um molde. Ele diz assim, olha, tem que ser dessa maneira. E aí, Davi, acontece um incidente de morrer e tudo mais, né? E aí, Davi, depois de um tempo, fica 3 meses a arca na casa de Obed-edom. Deus abençoa a casa de Obed-edom ali, porque onde tem a presença de Deus, a bênção do Senhor, naquele ambiente. E depois de Davi, de 3 meses, então ele aprende como se leva a presença de Deus. E então ele diz assim, agora vamos buscar a presença de Deus novamente, vamos buscar a arca do Senhor. E então ele vai buscar a arca. Quando ele vai buscar a arca, a Bíblia diz que agora é um Davi diferente, que não leva carro de bois, não. Então ele aprende que essa arca tem que ser levada
nos ombros dos levitas, e a Bíblia nos mostra que a cada 7 passos que ele dava, eles paravam e prestavam culto ao Senhor. Então, ou seja, tem uma forma prescrita, porque a adoração significa beijar a face. E eu não beijo a face de alguém de qualquer maneira. Eu não, como no contexto lá da Bíblia, né, o ósculo santo, por exemplo, não se cumprimentava um homem, cumprimentava um outro de qualquer maneira. O ósculo tinha que ser de maneira respeitosa, de maneira a reconhecer a dignidade do outro. Então, se a adoração é beijar a face, eu não posso fazer de qualquer maneira. Eu tenho que fazer como aquela mulher de Lucas 7:36, que derramou o seu perfume, que molhou os pés dele com esse perfume, começou a lavar os pés de Jesus e esfregar o seu cabelo nos pés dele. Jesus elogiou aquela atitude dela. Para muitos, aquilo ali foi extravagante, mas diz assim, isso aqui é uma verdadeira adoração. Então, a adoração verdadeira, ela tem sim moldes, parâmetros, tem forma correta, não é de qualquer maneira que se adora ao Senhor. Anotou aí? Olha, é do jeito que ele quer. Se você quer adorar a Deus, tem que ser no molde dela, na forma dele, como ele exige de cada um de nós. E aqui agora no segundo tópico, vai apertar um pouquinho mais o juízo, que vai dizer o seguinte, olha, a igreja que prega no poder do Espírito, no item 1, o Espírito capacita o mensageiro, que agora nos ajudou, né? Maravilha. O Espírito capacita o mensageiro. Fica à vontade. Pronto, vamos lá. Então, assim, quando nós lemos esse texto aqui, a igreja que prega no poder do Espírito, e o primeiro ponto aqui diz assim, o Espírito capacita o mensageiro, isso aqui é muito simples de entender. Aí eu preciso usar a linguagem do dínamo, porque o Espírito Santo capacita para que esses discípulos de Cristo preguem, façam a obra de Jesus através de um poder, que no grego é dunamis, que é da raiz da palavra dinamite, que também remete à palavra dínamo. E dínamo nós encontrávamos nos carros antigos, por exemplo, num Fusca. O Fusca hoje foi substituído, o dínamo foi substituído pelo alternador, mas antes era o dínamo. E aí o dínamo ele era responsável por transformar a energia do carro, transformar uma energia mais fraca em uma energia mais forte, capaz de criar uma força motriz e mover um veículo de aproximadamente 700 quilos, né? E mais as pessoas que estavam no seu interior. Quando Jesus diz assim, lá em Mateus 10, ele diz assim, a Bíblia diz, e descendo do monte, chamou seus discípulos e deu-lhes poder. A palavra poder ali é dínamo. Então, quando Jesus dá o poder a eles, Jesus está dando o dínamo. Talvez eles pudessem perguntar assim, Senhor, como é que eu vou fazer essa obra? Porque a gente é tão fraco, a gente é tão frágil. Eu sei pescar. A gente sabe pescar, a gente não consegue fazer. Aí Jesus diz assim, não tem problema, eu estou trazendo sobre vocês o dínamo. Porque, lembra, o dínamo não pegava a energia fraca do carro e transformava numa energia forte, capaz de criar uma força motriz para mover um carro de 700 quilos e mais as pessoas que estavam dentro. Pois é, esse dunamis de Deus, esse dínamo de Deus, é a força do Espírito Santo que chega e capacita o ser humano, transforma a sua energia mortal, a sua energia de um reles mortal, a sua energia de um homem fraco, numa energia tão poderosa, capaz de, quando ele abrir a boca, pessoas se renderem aos pés de Jesus Cristo, virem chorando, arrependidas, capaz de, quando ele abrir a boca e ministrar a cura, a doença sair das pessoas imediatamente. E conforme nós vemos, que é o texto que é o texto da leitura bíblica em classe, foi através desse poder que, quando Pedro e João declarou, esse poder se apossou deles e aquele homem afirmou seus tornozelos, ficou em pé, firme, pulando, saltitando de alegria. Através de que esses homens fizeram? Esses homens fizeram através do poder do Espírito Santo. É tanto que eles explicam, por que vocês estão maravilhados? Como se fosse por nós. A energia que a gente tem é energia fraca, uma energia débil, mínima. Mas foi através do dínamo de Deus, do poder de Deus, da capacitação do Espírito Santo, que esse homem está andando agora. Não foi nós. Não é sobre nós, é sobre ele e o poder dele sobre nós. Porque Deus ele faz a obra em nós, transforma o nosso modo de pensar para a gente adquirir o plano de Deus, e depois que ele faz uma obra em nós,
e a gente adquire o plano de Deus para a nossa vida, ele faz agora a obra através de nós. Então, Jesus fez a obra em Pedro e em João, e agora está fazendo a obra através deles. Né? Então, ou seja, é uma obra extraordinária do Espírito Santo, essa capacitação e revestimento de poder. E veja, né, gostei muito desse ponto. Aí já aprendi aqui também, viu? Já aprendi. O homem que entende de Fusca aí, viu? Quem já teve o Fusca? Você já teve o Fusca? Deixa aqui nos comentários. O homem já teve o Fusca, foi pastor. Já teve Fusca? Não tive não, mas tem um professor de faculdade que ele é apaixonado por carros antigos Aí, e sempre ele fala. Tá vendo? É sabido, viu? Então, a gente percebe, gostei dessa fala aí, né? Que, na verdade, o Espírito Santo pega aquilo que nós temos e potencializa. Isso. Né? Quem prega, a voz é minha. A fala é minha. A mente é minha, está no meu corpo, me pertence. A mente está dentro do meu corpo, né? Comigo o raciocínio, a leitura, quem faz sou eu. Mas o poder é dele. Sim, né? perfeitamente. Ele pega aquilo que nós temos, fraco, limitado, né? E, no entanto, potencializa nesse Dunamis, né? que é o dínamo. Né? Vai potencializar aquilo que nós temos. A nossa fala sai na autoridade. O nosso entendimento, a gente consegue compreender coisas que a gente nunca conseguiria. Mas por causa desse poder que veio através do Espírito Santo, nós conseguimos ministrar a palavra, como o senhor disse, que vai transformar a vida. Irmãos, tinha pessoas que eram bandidos, mas ouviu a palavra com esse poder e teve a sua vida transformada, mudada, libertada. Hoje é diferente. O apóstolo Paulo, uma pessoa que só o sangue de Jesus. Terrível. Terrível. Homem, quando já tem um cristão ali, ele saiu a perseguir. E depois esse poder alcançou ele, que ele passou agora foi ser perseguido. Então, esse poder que é transmitido das nossas palavras, que está pregando ao pastor, ao pregador, ele que está pregando. Mas o poder vem do alto. Vem do alto. Por isso que transforma a vida. É por isso que nossos púlpitos têm que ser pregados a palavra. Exatamente. Não é mito, não é ficar anedotas, não. É pregar a palavra, que é a palavra que vai gerar essa transformação. Isso. É como Charles Spurgeon, ele disse, né? Ou você põe fogo no seu sermão, ou então você pega seu sermão e simplesmente põe no fogo. E aí, então, ou agora? seja, eu prego a palavra, mas de nada adianta também ter essa palavra sem o poder do Espírito. Porque conhecimento, muitas pessoas, os ateus, têm conhecimento bíblico, até melhor do que nós, muitos. Tem conhecimento teológico, que sabe a Bíblia, vai para um lado, vai para o outro, mas não tem vida nenhuma. Sim. Não sente nada, porque não permite que essa palavra venha transformar a vida dele e não desfruta desse poder, que não abre o coração, não se entrega a Cristo Jesus. Por isso, o salmista vai dizendo, provar e vede que o Senhor é bom. Só sabe o quanto ele é bom aquele que provou. Sim. Agora, depois que provar, menino, você vem participar do EBDcast, viu? Depois que a gente participa, né, da bênção do Senhor, a nossa vida é mudada. E aqui o comentarista ele vai trazer algo que eu até li em casa, e eu gostei desse ponto, que é o segundo tópico, né? Que aqui fala assim, de uma manifestação, de uma autoridade diferente quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você sente algo diferente, uma postura diferente. A suma mente age de uma forma diferente. Por exemplo, aqui, né? Fixar os olhos. Qual o sentido desse ato de fixar os olhos? Como Pedro aqui e João fizeram isso. Eles estavam ali transmitindo que estava direcionado por Deus. O que significa esse fixar os olhos? Então, esse fixar os olhos, né, conforme o tópico diz aqui, é o seguinte, quando ele olhava diretamente para as pessoas, para ministrar a cura, para ministrar o poder sobre eles, esse fixar os olhos é mostrar, primeiro, que eles se importavam com aquela pessoa a qual estava sendo ministrada, e também mostrava a autoridade de que não vinha deles, que eles estavam sendo capacitados e enviados por alguém maior do que eles. Então, denotava essa autoridade recebida, que aí a autoridade é exousia, né? Ou seja, é uma autoridade delegada. Ou seja, eles utilizam-se do poder, um poder que foi delegado pelo próprio Cristo e ministrado posteriormente à ascensão de Cristo, pelo Espírito Santo, que capacita eles para eles fazer aquela obra. Então, quando eles olham fixando no paralítico, ele mostra que está se importando com o paralítico e mostrando para eles a verdade. Quando ele olha nos olhos, a Bíblia diz que o olho é a janela da alma, né? Então, mostra a sensibilidade que eles têm e a autorização que eles receberam do próprio Cristo para fazer aquela obra. Então, mostrando a autoridade que eles têm para fazer aquilo, né? E a importância que aquele homem tem para eles. E a gente percebe, né, aqui, fazendo até a leitura da lição, desse fixar os olhos, né? Porque é algo que só entende quem já vivenciou. Sim. Né?
Aqui o texto vai dar vários exemplos, que todas as vezes, né, que a Bíblia menciona fixar os olhos, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. É assim, quando você vai... Quem foi usado por Deus? Quem já foi usado por Deus? Seja para realizar uma cura, né? Ou fazer algum milagre, algo extraordinário, tem um sentido diferente. Por exemplo, Deus está aqui nos usando na palavra. Sim. Deus está aqui nos usando a palavra. Mas quando chega a hora de Deus realizar um milagre, o seu corpo reage de uma forma diferente. Verdade. Teve um momento que foi usado por Deus na ministração de línguas estranhas, que eu sentia que Deus queria me usar naquele dia com dom de línguas estranhas. Eu sentia, pai, tem algo diferente. O meu corpo era diferente naquele momento. E disse, rapaz, Deus está querendo me usar hoje. Aí você fica mais concentrado ainda, preocupado ali naquela situação. E disse, pai, Deus vai me usar hoje. Eu sentia meu corpo diferente. A línguas estranhas que eu estava falando, estou sentindo algo diferente aqui do normal. Ele disse, Deus vai estar me usando hoje. Aí você fica mais concentrado ainda. E exatamente foi o que aconteceu. Deus me usou para trazer uma mensagem para a igreja, né? Eu até falei em línguas estranhas, e o pastor Monteiro, né, acabou fazendo a interpretação das línguas estranhas. Ele está vendo que o corpo da gente reage diferente quando o Espírito Santo quer fazer algo diferente, diferenciado. Aqui, por exemplo, foi isso. Todas as vezes que a Bíblia menciona esse termo, fixar os olhos, ali os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo e iam realizar algum milagre. Você via quase como um sinal, sabe? Aquela dica, aquele prenúncio, vai ter alguma coisa diferente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age em cada uma pessoa de forma diferente. Sim. Né? Cada uma pessoa, Deus usa uma pessoa diferente, a pregação. Os pregadores, mais calmo, mais tranquilo, mais polido. Já outro pregador mais agitado, mais movimentado, que se vacilar, corre o púlpito todo. Perfeito. Né? Mais eloquente. Mais eloquente, tem todos os tipos. Eu pensava antigamente que eu seria pregador, viu? Eu pensei muito tempo da minha vida, pensei que ia pregador. Pensei o dia para pregar, menino. Só o sangue de Jesus. Fiquei para o lado de ensino mesmo. E a Deus toda a honra. O segundo tópico aqui, o terceiro tópico. O Espírito glorificará a Jesus. Como isso acontece? Então, essa é a missão do Espírito Santo, né? Dada assim, quando eu falo dada, na verdade é porque não existe hierarquia entre eles, né? Nós estamos falando de um Deus que, em essência, é uma só divindade, mas que atua em três pessoas distintas, né? Uma da outra, mas que tem a mesma essência e tem concordância plena entre eles. Mas só para efeito didático, o Espírito glorifica a Jesus. Como? Mostrando para as pessoas, que a obra que Cristo realizou no Calvário é a única via suficiente para transformar a alma desses seres humanos, desses irmãos, e levá-los à salvação e à eternidade. Então, o Espírito Santo glorifica, mostrando o seguinte: aquela obra que ele realizou é verdadeira. Aquela obra que o Cristo fez foi por você. Então, o Espírito Santo, ele faz essa obra dentro de mim, me contristando, me quebrantando, me lembrando da obra redentora de Cristo. E, muito mais, ele me lembra cada dia que aquela obra que Cristo realizou no Calvário foi vicária. E o que significa a palavra vicária? Significa substituta. Ou seja, Cristo realizou a obra no Calvário. Ele recebeu em si a punição pelos pecados, mas não os pecados dele, nossos pecados, porque ele nos substituiu. É o inocente substituindo os culpados. Porque o Deus justo, conforme Salmo 7, verso 12, a Bíblia diz que Deus é um Deus justo, que se ira todos os dias e está ávido por cumprir a sua justiça. E ele tem essa exigência, que ele é o justo juiz. Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, quando Deus, na sua exigência do cumprimento de justiça, ele é surpreendido, assim, entre aspas, porque ninguém surpreende Deus, né? Mas surpreendido no sentido didático de que Cristo vai como um advogado fiel, conforme 1 João 2, primeiro, ele advoga a nossa causa e nos substitui na cruz do Calvário. E aí a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo para nos salvar. Ou seja, aí o Espírito Santo, ele testifica dessa obra e glorifica a Cristo. Por quê? Porque depois que Cristo faz a obra no Calvário, humilhado como um servo, a Bíblia diz que ele é recebido em glória no céu. Ou seja, o Espírito Santo mostra para nós que ele foi morto como um cordeiro, mas quando ele adentra os céus, ele adentra como um leão glorioso e vencedor. Ou seja, quem morreu na cruz foi ele.
Sim, Quem perfeito. deu a sua vida foi Ele. Quem teve lá todos os nossos pecados cravados com Ele na cruz foi Ele. Tudo é por causa dele. Pastor aqui, Fernando, está aí todo bonito aí. Obrigado. Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Olha que título bonito, né? Pastor da Igreja Assembleia de Deus. Amém. Mas foi por causa dele. Sim, Se sempre. não fosse a cruz de Cristo, nós não estaríamos aqui. Você não estaria agora conectado conosco. Mas, no entanto, por causa desse ato voluntário de entregar-se por nós, nós temos a nossa salvação, a nossa libertação e, mais do que isso, uma casa lá no céu. E é interessante, pastor, que se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, glorifica a Jesus, quiçá nós, né? Quiçá nós que devemos ainda mais glorificar ao Senhor. Ou seja, o que esse tópico está nos mostrando? Esse tópico está nos mostrando o seguinte, que Ele é a centralidade de todas as coisas. Ele é o centro de toda a Bíblia, Ele é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo é o real sentido da vida. Ele é o que dá sentido à vida, porque Ele é a própria vida, conforme Ele diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, fora dele não tem vida, tem sobrevida. Porque viver é diferente de sobreviver. Quando a gente olha para uma pessoa que está, por exemplo, no hospital e está respirando por aparelhos, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Agora, quando ela sai dos aparelhos e passa a respirar o seu próprio oxigênio, sem ajuda de aparelhos, aí sim ela está vivendo novamente. Ou seja, quando nós estamos distante de Jesus, nós estamos sobrevivendo. Quando nós estamos perto de Jesus, derramado aos pés de Jesus, aceitamos o sacrifício vicário de Jesus, aceitamos Ele como nosso Salvador, então, agora nós obtemos vida, nós saímos da morte para a vida. E então, ou seja, Ele é a centralidade de tudo. Se o Espírito Santo diz assim, aponta para Cristo, diz, olha, a obra é dele, é tudo sobre Ele, quanto mais nós. Precisamos entender que, como João Batista disse, João 3,30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então, meu irmão, é necessário que Cristo apareça na sua vida, que as pessoas olhem para você e no seu comportamento, no seu estilo de vida, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus hábitos, as pessoas possam ver Cristo em você. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo. Então, na verdade, a gente pensa que... Tem muitas pessoas que pensam o seguinte, salvo é aquele que está na igreja. Na verdade, não. Salvo é aquele que é a igreja. E qual é a igreja? A igreja que foi selada pelo Espírito Santo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E esse selo é o penhor da herança. O penhor quer dizer garantia. Ou seja, esse selo do Espírito Santo é a garantia de que eu tenho. E aí eu quero já dizer para você, meu irmão, que assim, às vezes, pastor Giovanni, a gente vê assim, pessoas falar assim, mas eu não tenho certeza da minha salvação, né? Ninguém tem certeza da salvação. Tem, meu irmão? Claro que tem. Conforme Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14, eu tenho sim certeza da minha salvação. Porque, veja, se o Espírito Santo sela a pessoa no momento da conversão, e esse selo nos remete lá para o contexto judeu, de que quando eles queriam dar autenticidade a algo e marcar aquele algo como uma propriedade de alguém, então quando o Paulo diz assim, olha, o Espírito Santo selou vocês com o selo. Esse selo é dizendo assim, olha, vocês são propriedade peculiar de Deus. Vocês são propriedade marcadas para pertencer a Deus. Então, esse selo nos mostra justamente isso, que salvo é aquele que tem o selo do Espírito Santo, e não aquele que está na igreja, que se veste bonito, que tem uma Bíblia, que tem um terno bonito, um vestido bonito, que fala bonito, que prega bonito, que canta bonito. Não. Salvo é aquele que tem o selo do Espírito Santo, que o Espírito Santo é refletido, que Jesus, o Espírito Santo e Deus é refletido através das ações desse irmão. Ou seja, todo cristão salvo, todo salvo, vamos colocar assim para não haver confusão. Sim. Todo salvo, ele é selado com o selo do Espírito Santo. Ele tem o Espírito, todo salvo tem o Espírito Santo. Ele pode até não ser batizado no Espírito Santo. O selo nos garante a nossa salvação. O batismo no Espírito Santo nos garante esse revestimento de poder, de autoridade, para se nós pregarmos a palavra e realizarmos também grandes milagres, assim como aconteceu na igreja primitiva. Perfeito. Então, o cristão tem que ter os dois. Perfeito. Buscar os dois. Bem pontuado, senhor. Aceitou a Cristo automaticamente.
você é selado. E esse selo, como disse o pastor, garante a nossa salvação. Sim. Agora, lembre aqui, eu disse que todo cristão, todo salvo. Eu não disse todo crente. Sim. Deixa para você pensar aí. Não é todo crente, porque tem crente que só o sangue de Jesus. Verdade. Mas todo salvo, ele tem essa garantia da salvação através desse selo do Espírito Santo. Aceitou a Cristo, automaticamente pertence ao Espírito Santo e assim é selado. E a partir do que você começa a buscar, interceder, orar, Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo, que a evidência de ser batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Isso. Não é o único, não é a única evidência, mas toda pessoa que foi batizado no Espírito Santo, para receber esse revestimento que a igreja em Jerusalém recebeu, ele precisa falar em línguas estranhas, que é a evidência do batismo do Espírito. Aí, meu irmão, você vai receber poder que é do alto. Verdade. Bem pontuado pelo senhor, pastor, que não se confunde o selo do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo a gente recebe quando converte-se, né? Mas o revestimento de poder, que é o batismo no Espírito Santo, é no momento posterior. Pode ser, Jesus tem poder para fazer até junto. Selar e batizar. Ele pode fazer os dois ao mesmo tempo. Mas, geralmente, acontece em momentos posteriores, porque há uma lapidação do Espírito Santo para chegar ao momento do batismo, né? Primeiro, agora uma coisa interessante, que a gente pode até não entender, mas primeiro vai vir o selo do Espírito Santo. Sim, perfeito. Às vezes a igreja pode até não saber que fulano, como foi, aceitou, o cara é batizado, está falando de mistério e não vi aceitando a igreja. Talvez aceitou a Jesus em casa. Em casa. Indo para a rua. Foi selado em casa. Já foi selado ali, agora primeiro vem o selo. Agora o selo nem sempre acontece naquele... Tem pessoas que aceitou em casa e vem para a igreja no culto à noite. Quem quer aceitar a Jesus, ele levanta a mão. Ali é só para um reconhecimento da igreja. Isso, reconhecimento público. Questão conforme pública. Romanos 10, versículo 9 e 10. Ele vai estar agora. Ele é certo. Se ele tivesse havido a morte dele, da casa dele até a igreja, no meio do caminho morreu, ele estaria salvo. Perfeito. E a igreja nem sabia disso. Mas chega lá no céu, vai ter surpresa de muitas pessoas. Sim. Pessoas que você nunca imaginou. Ah, morreu, não foi Cristo, não foi cristão. Quem pode garantir se no meio desse caminho ele não confessou a Cristo e morreu salvo? Vai ter muita surpresa no céu, viu? Muita surpresa. É por isso nosso terceiro tópico. Já aproveita aí, se inscreva no canal. E se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda semana nós estamos aqui conectados com você, ministrando as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. O terceiro tópico, pastor, vai trazer o seguinte: a igreja que prega a esperança vindoura, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O que falar aqui? Que sociedade é essa? Essa indiferença insensível. Será que a igreja deve imitar esse comportamento da sociedade ou tem que ser diferente? Então, a igreja ela deve ser, sim, diferente. E aí, quando a gente lê esse ponto aqui, alerta a uma sociedade indiferente e insensível, eu disse nas primeiras falas que a Bíblia é um livro de relacionamentos, para que a gente possa ser transformado por Deus de forma integral. Deus nos ensina cidadania, como eu me comporto na terra, né? De tal maneira que eu exerço a minha cidadania terrena, só que eu não posso esquecer que eu também tenho uma cidadania celestial. E eu preciso equilibrar a vivência nessas duas cidadanias, né? E aí, nessa cidadania terrena, eu vou interagir com pessoas, eu vou me relacionar interpessoalmente. Porém, a vida é um grande jogo de influência. Perceba, como é que eu trago pessoas para o Evangelho, pastor? Se não pregando, para quê? Para influenciá-la a trazer para a vida dela o estilo de vida que eu vivo, pautado na palavra. Então, perceba, eu estou tentando influenciar ela com a palavra. A mesma coisa ela vai me influenciar com aquilo que ela acredita. Logo, quando nós lemos aqui, alerta a uma sociedade diferente e insensível, é uma sociedade que, como eu falei no início, que está imergida em atos, atitudes, pensamentos maldosos, pensamentos contrários àquilo que Deus determinou como ético, moral, cristão, familiar, né? Então, esses padrões dados por Deus, essa sociedade que é o sistema social que rejeitou a Deus, conforme Romanos, a gente vai ver uma palhinha ali em Romanos 1, 25, a partir dali, vai ter muitas práticas ali que Deus ele reprova, né? Então, ali é uma das práticas, e tem tantas outras que Deus reprova, e essa sociedade é uma sociedade que está indiferente à palavra de Deus, que nada, esse negócio de Bíblia foi escrita pelo homem,
E aí é interessante que eu vejo pessoas dizer assim, que acreditam na ciência, né? E aí a Bíblia foi escrita há mais de 4.000 anos. A ciência tem... A ciência tem aproximadamente seus 700 anos. Como é que eu vou dizer que a ciência tem que ditar as regras da Bíblia? A Bíblia vem acertando há 4.000 anos. Então, a ciência, ela não existe alternativa para a ciência, ela tem que se curvar à Bíblia. Porque a Bíblia ela é o livro supremo. A Bíblia não contém a palavra, não se torna a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, a sociedade ela deve se submeter aos ensinamentos bíblicos. Não há dogmas, mas a doutrina bíblica, porque tem muita gente que confunde. Dogma é aquilo que o homem impõe. Doutrina são os ensinamentos deixados pelo próprio Cristo e pelo próprio Deus. Então, dogma eu até abro mão de seguir ou não. Mas o que é doutrina, o que foi ensinamento deixado pelo próprio Cristo, o que é conduta ética, moral, familiar, cristã, aí, meu irmão, eu não posso negociar, eu tenho que seguir à risca o que Jesus deixou de ensinamento para nós. Exatamente porque, né, pastor, essa sociedade muitas das vezes não gosta da igreja, porque a pregação da igreja tem que confrontar o pecado. Sim, perfeito. E a igreja, e o povo, a sociedade quer viver no pecado, mas quer receber o cuidado de Deus. Que pode ser até aquela pessoa que não acredita em Deus, mas na hora da adversidade, meu Deus, chama logo, né? Por Deus. Ou vai procurar o pastor, não tem como pedir oração na igreja lá não para o meu filho. Aí na hora da necessidade quer buscar o socorro de Deus. Verdade. A necessidade dele. Verdade. E aí é interessante, pastor, que a palavra santo significa separado. A palavra santo não significa alguém que não tenha pecado. Significa alguém que foi separado para o propósito divino. Então, essa sociedade não quer se separar para o propósito divino. Eu, enquanto cristão, não devo me amoldar aos ditames dessa sociedade. Porque essa sociedade vai de encontro àquilo que Deus determinou como sua vontade. E Deus quer que nós cristãos, meus irmãos, sejamos santos. Então, quando alguém diz, olha, minha santa, meu santo, receba. Porque santo não é quem não tem pecado. Santo é quem escolheu se separar para um propósito divino. Né? Então, ou seja, e quem é o santo? Santo é aquele que não se amolda à sociedade promíscua, uma sociedade que comete práticas repugnantes perante os olhos de Deus. Conforme, por exemplo, a gente olha ali, Provérbios 6, do 16 ao 19, a gente vai ver práticas ali que a Bíblia diz que tem coisa ali que repugna, Deus repugna. Então, são práticas que Deus não aceita, Ele reprova, repugna, e, portanto, a igreja ela precisa abrir mão de se conectar com essa sociedade no sentido de aceitar como influência dessa sociedade, mas, pelo contrário, influenciar a sociedade pautada na palavra de Deus. De acordo com essa fala, para você que está aqui me ouvindo agora, vou fazer uma pergunta e você vai ter dificuldade de responder. O pastor aqui já deu a resposta, viu? Mas observa o seguinte, nós temos talvez vergonha de falar, de afirmar, sabe por que nós somos santos? Se eu vou perguntar a você agora, você é santo? Deixa aqui nos comentários. Diga assim, eu sou santo. Você tem coragem de falar que você é santo? Porque a Bíblia diz que só vai para o céu quem for santo. Quem não for santo não vai morar no céu. E aí agora, você é santo? Porque, pastor, as pessoas têm vergonha. É que talvez vê a santidade como algo que acontece você próprio. Não tivesse ajuda da graça, né, da misericórdia, do perdão. Seja com uma pessoa que talvez comparada até com Cristo. E nós não vamos chegar perto de Cristo, nós estamos nesse corpo aqui corruptível, né? Esse corpo aqui do pecado. Somos inclinados e lutamos constantemente para que a nossa vida esteja reta diante de Deus. Só que esse ato de ser santo vem também da nossa consagração ao Senhor. Sim. É santo aquele que pede perdão pelas suas falhas. Então, santo é aquele que ele vai pecar, não ser o profissional do pecado, porque também tem gente que é pecador quanto mais. Não. Pode até vir acontecer um pecado por não vigiar. Né? Não vigiou, cedeu ao pecado, cai no pecado. Não é aquele pecador profissional. Que não pode permanecer na prática. Não pode acontecer. Aí ele vai se arrependeu, Davi pecou, quando confessou, chorou, não retire de mim o teu espírito. E mudou de vida. Então, a santidade passa muito por isso. Se você vier a errar, imediatamente, perdão, misericórdia, vá buscar o Senhor,
para que você possa ser perdoado, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Perfeito. Se arrependeu do pecado, buscou a Ele, tem perdão de Deus. Para qualquer coisa, meu irmão, tem luta, a dificuldade é grande. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu vou ser crente, só depois que eu largar tal coisa. Eu vou ser crente só depois que eu deixar de fazer isso. Porque eu fico fazendo coisa errada, eu tenho a minha vida assim, eu não consigo largar, só você depois. Não precisa não, menino. Venha, é Cristo Jesus que liberta o homem. Se a gente esperar da gente individualmente, é difícil. E não consegue, pastor. Não consegue por quê? Veja lá. Quando nós lemos Romanos 7, a partir do versículo de número 12 a seguir, né, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que existe um inimigo. E esse inimigo do nosso espírito é a nossa natureza. A nossa natureza carnal, aquilo que habita dentro de nós, é o nosso ser. O nosso ser ele tem uma predisposição a cometer o que é errado, a cometer pecados, defeitos, falhas. Então, como que eu, que tenho uma predisposição, porque o apóstolo Paulo diz assim no versículo 14 do capítulo 7, ele diz, se o bem que eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. De maneira que já não se o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, então, na verdade, não sou eu, mas a natureza que habita em mim. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que a natureza que está dentro de nós, a nossa natureza tem uma predisposição para cometer o que é errado, cometer o pecado, cometer falhas e defeitos, é uma fera que habita dentro de nós, é o nosso maior inimigo. A gente pensa que o nosso maior inimigo é o diabo. E não é, porque o diabo ele já foi vencido na cruz do Calvário. Na verdade, ele já foi sentenciado ao lago de fogo. Então, o nosso maior inimigo, que está ainda solto e tocando terror, é a nossa natureza carnal. Porque o diabo já foi vencido. Eu não preciso vencer o diabo mais. O que eu preciso é aceitar a vitória que Cristo conseguiu para mim sobre o diabo na cruz do Calvário. Agora, eu preciso lutar contra a minha natureza para me vencê-la. Por quê? Porque essa natureza ela quer cometer pecados, falhas, ela quer afrontar Deus, ela quer desonrar Deus, ela quer atacar a santidade de Deus, ela quer atacar a vontade de Deus, ela quer desobedecer a Deus. Mas o meu espírito clama, geme, anseia pelo Senhor. Conforme o Salmo 42, o salmista diz, né? Como a costa anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ou seja, o nosso espírito quer Deus, mas a minha carne quer pecar. E como é que eu faço para vencer? Então eu escolho me santificar, eu escolho me separar para um propósito divino. Como? E aí não existe nada místico. São 4 coisas. Estudo da Bíblia, oração, jejum e vigilância. Simples, tem nada místico. Não tem nada miraculoso, extraordinário. Não, meu irmão, só essas 4 coisas. Quando você faz isso, você está apto a vencer a sua natureza carnal, que quer tirar você. Porque aí, meu irmão, olhando nos teus olhos, eu quero dizer o seguinte, em 2023, o pastor Carlito, ele ministrou um ensinamento aqui, e eu fiz uma anotação no meu bloco de notas do celular. Enquanto o pastor ministrava, eu fiz a anotação rapidinho, e aí essa anotação está até hoje. E o que eu anotei, mediante a pregação que o pastor ensinou, numa segunda-feira, eu anotei o seguinte, o diabo, ele não pode mais mudar o futuro de derrota dele, porque ele já foi sentenciado ao lago de fogo. Então, a maior ocupação do diabo, sabe qual é? É mudar o teu futuro. O teu futuro, que foi determinado por Deus, é na eternidade ao lado do Senhor. Mas a natureza carnal, o diabo se vale da sua natureza para tentar mudar o seu futuro. Então, não permita isso, meu irmão. Seja santo, se separe para o propósito divino, lute contra a sua natureza, porque o céu te espera, a eternidade te aguarda. É por isso que está todo mundo querendo saber o seguinte, pastor, viu? E vale a pena tudo isso? Aqui no terceiro tópico, olha, no segundo tópico aqui, terceiro item, segundo tópico, é algo assim, vale a pena todo esse sofrimento, né? Essa oração, e jejum, consagração, vigilância, vale a pena? Aí o comentarista colocou aqui, olha, a promessa da segunda vinda. O que falar? Meu irmão, vale muito a pena, meu pastor. Por que vale muito a pena? Porque Jesus, a palavra dele é uma palavra logos, uma palavra de comando. E ele fez uma promessa. E se nós pegarmos, em todas as promessas que Cristo fez, nenhuma ele deixou cair por terra. Em João 14, versículo 1, 2 e 3, ele está dando as últimas instruções para os discípulos, que começa ali no capítulo 13, né, e vai seguindo os capítulos subsequentes de João.
ele está dando as últimas instruções para os discípulos antes de ser assunto ao céu. O que acontece? Jesus, ele está mostrando para os discípulos o seguinte: não fiquem atônitos, eu sei que estão perturbados porque vocês não terão a minha presença física, mas eu vou estar com vocês sempre. E ele diz assim: olha, não fique perturbado, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu vou, mas eu vou com propósito, porque Deus, ele trabalha com propósito. Jesus trabalha com propósito, pastor. Ele disse assim: eu vou para o céu, mas não vou passear. Eu vou para lá porque eu vou preparar o lugar de vocês. Lá tem muitas moradas e eu vou separar cada morada para cada um. Eu vou separar uma moradinha para o pastor Giovanni, eu vou separar uma morada para o pastor Fernando, eu vou separar uma morada para os meninos que estão ali cuidando da parte técnica da coisa, eu vou preparar uma morada para os irmãos que estão me ouvindo aqui nesse momento, para todos os cristãos. Ele disse que ia preparar uma morada. Ele fez uma promessa. E aí, quando nós olhamos lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele diz assim: meus irmãos, eu tenho dito isso para vocês, para que vocês não desfaleçam da sua esperança, para vocês não ficarem sem esperança, acreditando no algo falacioso, fantasioso, de que as pessoas que morreram em Cristo, porque as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar. E depois que essas pessoas que morreram em Cristo ressuscitar, nós que estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, vamos ser arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, cumprindo assim a promessa, porque ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Qual o mesmo Senhor? O mesmo Senhor que prometeu em João 14. O mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e nós, os que estivermos vivos por ocasião da vinda, juntamente com os que ressuscitarem, eles não vão preceder, ou seja, não vão antes, nós vamos juntos, e nós iremos para a glória, para perto de Deus, morar na eternidade ao lado do Senhor. Então, meu irmão, vale muito a pena, pastor Giovanni, vale muito a pena abrir mão das coisas, das propostas que o mundo nos faz e que o diabo utiliza-se do mundo para nos fazer, como ele prometeu para Cristo. Ele prometeu 3 coisas para Cristo. Ele prometeu para Cristo, baseado na nossa necessidade, quando ele diz assim: olha, eu sei que você está com fome, transforma essas pedras em pão. O que Jesus diz? Jesus se utiliza da palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. E ele insiste um pouco mais. E ele diz assim: olha, está vendo tudo isso aqui? Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo. Jesus diz assim: isso aí, na verdade, foi dado a você porque alguém se rendeu aos teus caprichos. Porque Deus havia dado o comando da terra a Adão. Adão, quando perde no Éden, ele tem que devolver, tem que entregar para o diabo, porque foi vencido pelo diabo no Éden. Então, quando Cristo vence, por exemplo, na cruz do Calvário, por que quando Cristo está ali vencendo ele na via cruz, por que tem que colocar uma coroa de espinhos em Cristo? Por que, meu irmão? Por que, pastor? É simples, porque a coroa era dada para aquele que venceu. É para dar para o vencedor. É por isso que Cristo tem uma coroa guardando cada um de nós na eternidade. E quando Cristo está vencendo ali na via cruz, sofrendo ali, mas aquele sofrimento é símbolo de vitória, alguém olha e diz assim: peraí, mas ele é rei, não é? Então todo rei tem que ter uma coroa. E por que providencia o de espinho? Porque o espinho é a marca do governo do diabo. Então o diabo está sendo vencido. Então ele tem que transmitir aquilo que ele havia tomado de Adão para Cristo. Então Cristo toma de novo o governo de todas as coisas, vencendo ele ali na via dolorosa e chegando à cruz do Calvário para vencê-lo. Então, perceba nisso que Cristo está conquistando a nossa vitória ali, naquele momento, na cruz do Calvário. E, por último, ele faz a proposta: se joga daqui lá embaixo, porque está escrito que Deus não vai deixar você tropeçar nunca em pedra alguma. E Jesus diz assim, você está distorcendo, parafraseando, né? É como se Jesus dissesse assim: você está distorcendo a palavra. Você está falando a meia-verdade, tentando induzir as pessoas a erro. É por isso que muitas pessoas se suicidam, tiram sua própria vida, porque o diabo coloca na mente delas que não existe saída, mas existe sim. A saída são 5 letras, é uma pessoa: Jesus. Jesus é a saída para todos os problemas, para todas as coisas. Eita glória! Veja só, pastor, enquanto o senhor se prepare para a sua conclusão, viu? Vou aproveitar aqui a oportunidade. Deixa aqui seus comentários, suas dúvidas, estaremos respondendo a você que está conectado conosco. Deus continue te abençoando. Nosso pastor aqui, Fernando, falei que o alimento era forte, eu falei para você aqui, rapaz, viu? Nós trazemos aqui um homem certo para falar sobre a pregação do Evangelho. E agora, pastor, vamos para a nossa conclusão. Fique à vontade. Perfeito. Então,
dito tudo que nós estudamos, o que a gente precisa entender é o seguinte, que a igreja ela tem que se manter fidedigna à pregação genuína da palavra, porque essa pregação da palavra, ela é o único meio para a conversão das pessoas, porque o alvo é a eternidade, o alvo de todo ser humano. Porque, queira ou não queira, todos os seres humanos, independente se ele é salvo ou se não é salvo, se ele se escolhe viver uma vida aqui na Terra de forma cristã ou não cristã, ele vai para a eternidade. Isso é fato, ele vai para a eternidade. Ou seja, a diferença é onde ele passará a eternidade. E essa escolha é feita na Terra. Eu escolho passar a minha eternidade ao lado de Deus ou distante dele. Essa vai ser a maior decepção de um ser humano. Descobrir que viveu toda a vida na Terra fazendo a sua própria vontade e que no final não vai encontrar Deus na eternidade. Mas se nós subjugarmos a nossa vontade, segundo a vontade de Deus, nós nos encontraremos o Senhor na eternidade. E como é que eu me fortaleço e tenho cada vez mais convicção de que eu vou para a eternidade? Através da pregação expositiva, genuína, sistemática da palavra de Deus Salvador, do Cristo ressurreto e que tem o poder para salvar toda a humanidade. E essa foi a missão dele, vir à Terra para se entregar pela humanidade e salvar toda a humanidade. E a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, tinha essa missão, né? Esse compromisso com a palavra. E esse mesmo compromisso, essa mesma responsabilidade, você enquanto igreja, tem que ter também. Ter uma vida santa, pregar o evangelho, se relacionar com as pessoas, para que as pessoas possam ver Cristo em você e assim queira imitar a sua vida, porque você é cristão. Todo cristão, como já foi dito, é um pequeno Cristo, e tem essa responsabilidade de estar levando o evangelho em qualquer lugar que você esteja, viu? Mas, pastor, faça suas considerações. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, dada pelo senhor, pastor Giovanni, o pastor Carlito também, que juntamente com o senhor, juntos são os grandes idealizadores de tudo isso, né? E isso aqui é maravilhoso, porque a gente é mais um canal para a gente expor a palavra de Deus. Olha aí, se a crença, a fé é aumentada pela pregação da palavra, então isso aqui, esse EBDcast, é mais uma ferramenta de tantas outras que o pastor Carlito nos disponibiliza para a gente aprender a palavra, para a gente ensinar a palavra, para fortalecer os nossos irmãos na caminhada cristã, para que nesse final dessa caminhada, porque a palavra é a luz que ilumina o caminho até a eternidade. Então, eu agradeço o pastor Carlito, o pastor Giovanni, toda a equipe ali, os meninos que ficam ali nos bastidores, mas tem um trabalho também incansável, são maravilhosos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos que estão em casa, muito obrigado pela audiência. Eu agradeço a todos, em nome de Jesus Cristo. E se prepara aí, viu? Porque na próxima semana vamos estar estudando uma igreja cheia do Espírito Santo. Isso, você vai estar aprendendo o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, as suas características, as suas atitudes. Se prepara aí, viu? A lição de número 4. E já quero agradecer a você que é inscrito, ao nosso pastor, presidente, à nossa diretoria, todo que está envolvido, a todo o nosso campo, que eu sei que está conectado conosco. Que Deus continue abençoando a todos. Pastor Fernando, faça oração, está nos abençoando. Amém. Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento que passamos na Tua presença, onde nós fizemos exposição da Tua palavra. E conforme Salmo 119, verso 130, diz que a exposição das Tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Por isso eu te peço, Senhor, que toda a palavra que foi exposta aqui nessa manhã, que possa, Senhor, surtir o efeito necessário, conforme Isaías 55:11. Ó Deus, surtindo o efeito necessário para fortalecer nossos irmãos, os meus irmãos na caminhada cristã, iluminando a trajetória e o caminho deles, porque o nosso destino é o céu, na eternidade ao lado do Senhor. Que nada e nem ninguém, Senhor, possa impedir de nós concluirmos, Senhor, a nossa corrida, porque somos os atletas de Cristo, e que possamos chegar, ó Deus, no ponto de chegada, na eternidade, e morar com o Senhor e desfrutar da eternidade ao teu lado. Muito obrigado, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço, te agradeço, todos digam amém. Pastor Fernando, muito obrigado. E a você que está conectado conosco, que Deus continue te abençoando. EBDcast da IEAD é uma bênção. Até a próxima aula.